Joemile, bom dia para você. Bom dia a todos e a todas. Joemile, estava lendo aqui que tem 5 fases do alcoolismo. Aí no artigo fala o seguinte: no estágio 1, o abuso ocasional e o consumo excessivo de álcool. Quando as pessoas começam a abusar do álcool, né? E às vezes nem percebe que já está se tornando um vício, né? Exato. Nem todo uso abusivo significa que a pessoa é um dependente do álcool, né? O uso abusivo é o que a gente chama de uso nocivo, né? Que vai trazer algum problema físico ou social para esse sujeito, né? Ele bebeu muito, então ele vai ter muita dor de cabeça no dia seguinte, vai passar mal, ou não vai conseguir ir para o trabalho, ou vai brigar com a família, mas não é uma pessoa que faz um uso, né, ligado a um vício, né? É um uso que foi prejudicial de alguma maneira. Ou Certo. pela frequência, desculpe, ou pela frequência, ou pela quantidade. E aí a gente vai pensar caso a caso como é que esse prejuízo está acontecendo. Ok. Durante nossas conversas falamos dos prejuízos, né, as consequências, violência doméstica. Só que existe chance para vencer tudo isso. Quais são os caminhos? Qual é o primeiro passo para vencer o alcoolismo? Ótimo. O alcoolismo é uma doença. A gente precisa partir daí, certo? O alcoolismo é uma doença, né? É um transtorno decorrente da dependência de uma substância química, que nesse caso é o álcool, né? Traz uma série de prejuízos físicos, emocionais, sociais para esse sujeito, né? Então, uma vez que a gente está falando aqui de prejuízos que são físicos, que são sociais, que são relacionais, né, emocionais, para esse sujeito, a gente vai ter que trabalhar, né, em todas essas frentes, né? Existe, como a gente já conversou aqui, tratamento médico, né, que o tratamento médico vai entrar nesse processo oferecendo, né, medicações que podem inibir o que a gente chama de fissura, né? Aquela necessidade de beber, aquela necessidade de ingerir álcool, e os exames laboratoriais e físicos para identificar que prejuízos esse consumo está causando no sujeito. Então, o médico vai fazer essa parte, tentar fazer com que esse sujeito consiga se manter na abstinência, né? Alguns medicamentos inibem o desejo de beber e alguns medicamentos geram uma aversão à bebida. Por exemplo, se o sujeito ingere a cachaça ou a bebida que ele toma, ele vai se sentir muito mal, vai sentir muito desconforto, né? Fazendo com que ele não consiga mais ingerir a bebida. Isso é uma frente. Aí vamos ter também o processo psicológico, né? A gente sabe que todo vício está ligado a um sofrimento. Isso é uma coisa que a gente repete sempre aqui e vamos continuar repetindo. Todo vício está ligado a um sofrimento. A gente costuma ouvir né, por aí que algumas pessoas usam o álcool como uma bengala. É nesse sentido, né? O álcool está cumprindo uma função ali de sanar alguma dor, algum sofrimento. Então, a gente precisa trabalhar num processo terapêutico para entender o que é que faz com que esse sujeito precise da bebida, né? Precise do ponto de vista psicológico, né? Emocional. O que é que criou essa relação com a bebida? Que dores são essas, né? Que contexto social foi esse, né? Por que a bebida apareceu nesse lugar, né? De ocupar essa função? Como é que ele se aproximou da bebida? Como é que era a família? Como é que a bebida agia ali naquele contexto de vida? Esses pontos. Sabemos que, além de trazer muitos transtornos, a pessoa que é alcoólatra, o alcoolismo também aumenta 3 vezes mais a chance da pessoa ter um mal de Alzheimer? Sim, o álcool é um fator grave para demências, não só o Alzheimer, né? Uma série de demências, uma vez que prejudica o sistema nervoso de maneira geral.
Ainda sobre os tratamentos, né? A gente falou do medicamentoso, do psicológico. É muito importante se conectar com grupos, né, ou com pessoas que possam oferecer suporte. O grupo dos alcoólicos anônimos, ele surge nos Estados Unidos a partir do encontro de 2 alcoolistas que começaram a se apoiar. E aí eles perceberam que quando um ajudava o outro, conseguia ficar mais sóbrio. O que ia lá para tentar ajudar o outro tinha mais facilidade de se manter sóbrio quando isso acontecia. E os grupos vão surgindo como uma possibilidade de compartilhar experiências. Então, o grupo é muito interessante de várias formas. Entre elas, você materializa que aquilo que você sente não é você a única pessoa do mundo que sente. Que tem outras pessoas que sentem parecido com você, que passam pela mesma coisa que você está passando. Então, de cara, você já deixa de lado uma série de julgamentos, né? Já entende várias coisas. Já elimina uma série de crenças. De eu sou assim, eu não consigo, é de mim, eu vou morrer assim. Não, é uma doença que tem um tratamento, tem outras pessoas que já passaram por isso e conseguiram, né, sair. A todo mundo que for para os Alcoólicos Anônimos vai se identificar e vai se curar? Não, mas não necessariamente. Mas tem um número muito importante, pelo menos uma pessoa em cada 3 que faz o tratamento. Após 1 ano, ela está livre dos sintomas. Então, 1 a cada 3 pessoas fica livre dos sintomas depois de 1 ano de tratamento. Então, evitar, né, se puder, fazer parte de um grupo de apoio como os Alcoólicos Anônimos, que é um grupo sério, né, que tem fundamento, como a gente já disse aqui, é importante. Se na sua cidade não tiver o grupo, hoje já tem reuniões virtuais, né? O site dos Alcoólicos Anônimos é bastante completo, bastante simples de acessar. Então, coloca lá no Google, hoje no celular, né? A maioria das pessoas tem acesso. Alcoólicos Anônimos, vai aparecer lá, www.aa.org.br, certo? Tá. Então, tem as reuniões virtuais, tem os Alcoólicos Anônimos, a importância de criar relações onde o álcool não seja o centro. Então, sair com amigos que não necessariamente saiam para beber, fazer coisas que não necessariamente girem em torno do álcool, né? A gente está muito acostumado, na nossa cidade, por exemplo, a saída ser para um bar, né? A saída ser para um restaurante. E no restaurante ter o uso da bebida alcoólica, no bar o uso da bebida alcoólica. Então, criar outros programas, se relacionar com pessoas que não sejam bebedores também. Tudo isso vai contribuir para que a pessoa consiga se desvencilhar desse vício, né, dessa doença que é o alcoolismo. Certo. Joemile, recaída. Qual a probabilidade de uma pessoa recuperada do alcoolismo voltar a beber? Então, o álcool, como uma droga, ela tem um efeito químico no organismo, né? Então, é por isso que é tão importante a abstinência, né? Os estudos mostram que uma vez que a pessoa entra em contato com o álcool, ela volta para estaca zero, digamos assim. Claro que não existe estaca zero, né? A experiência ela não se perde. Então, a pessoa que já teve uma experiência de autocuidado, ela vai ter isso para sempre. Mas o fato é que a pessoa que é dependente do álcool, ela não vai conseguir controlar a quantidade de bebida que ela ingere. Então, é um engano dizer, eu vou beber só um copo. Né? A gente conhece muitas pessoas que botam na cabeça... Ou é só hoje, né? Só hoje. Que botam na cabeça, eu vou passar 1 ano sem beber. Vocês devem conhecer várias. E passa 1 ano sem beber. Mas quando volta a beber, bebe descontroladamente, né? Então, essas pessoas são dependentes. Então, assim, é muito importante manter a abstinência, porque a recaída ela não é de um copo ou de uma semana. A recaída leva essa pessoa de volta para esses lugares de transtorno, né? De não conseguir se manter bem com a família, de não se conseguir se manter bem no trabalho, de se desorganizar financeiramente. A pessoa já não paga mais as contas, já gasta tudo com bar, já não vai mais para o trabalho, já começa a maltratar a esposa por tudo que a gente já conversou aqui antes. Então,
a situação da recaída ela precisa ser evitada. Como é que a gente evita ela? Entendendo o que é que causa a necessidade do álcool, né? O processo terapêutico, o apoio, né, subjetivo nesse sentido, para que as chances da recaída sejam menores. Se a vontade for incontrolável, por exemplo, porque geralmente as pessoas, quando querem voltar a beber, a vontade é incontrolável. E aí fica difícil, né? Aí a necessidade do medicamento, né? É necessário os medicamentos para controlarem essa compulsão, essa impulsividade para beber. Significa que aquele organismo está precisando do álcool para ocupar alguma coisa. A pessoa está muito triste, então ela vai beber. Então, se essa tristeza é uma tristeza patológica, a gente vai precisar de um medicamento que haja sobre essa tristeza para que ele não entre nessa crise. Se a impulsividade é em função mesmo do álcool como substância, a gente vai precisar de um medicamento que iniba essa vontade de beber ou que cause esse desconforto se a pessoa beber. Entende? E isso tem que ter, digamos, uma força de vontade muito grande da pessoa, né? Para poder... Com certeza, né? Força de vontade, conhecimento, apoio social, né? Uma rede de apoio que dê um suporte sem julgamentos, né? Com paciência. Não é fácil conviver com bebedores, né? É difícil, a pessoa muitas vezes desequilibra financeiramente a família, muitas vezes se torna alguém violento. Então, assim, a família passa por muita dificuldade. E uma das coisas mais fundamentais num processo de cuidado com o alcoolismo é essa rede de apoio. Bom, gente, o nosso tempo esgotou. A gente quer agradecer a sua participação, Joemile Nunes, finalizando aqui, portanto, esse assunto de alcoolismo. Qual a mensagem final que você deixa aí sobre esse tema, para quem, de repente, está sofrendo com essa doença aí? E pontuando ainda melhor, qual deve ser nossa relação com o álcool para que seja saudável? Então, a gente tem que observar em toda e qualquer relação, né? Assim como com as pessoas, com o trabalho, com o álcool, com o que quer que seja, o que é que move aquela relação, que afeto move aquela relação, né? Por que é que eu me mantenho aqui? Então, estar atento a isso vai te deixar sempre consciente do que é que está te movendo para beber, para namorar com aquela pessoa, para trabalhar naquele lugar, para ser amiga daquela pessoa. E assim você vai estar sempre atenta ao que as relações estão causando em você. Com o álcool não é diferente. Então, observem o que é que o álcool tem trazido, né? O que é que o álcool tem provocado e buscar manter uma relação mais saudável possível com a bebida. Tá certo. Joemile, um abraço, bom final de semana para você. Abraço a todos, estou à disposição.